Esperando entrar mais gente aqui na live do Eis que Te Digo, que esse novo projeto que eu estou iniciando hoje. Daqui a pouco eu converso com a Malu Viana. Enquanto isso, você que está entrando pode compartilhar essa live com outras pessoas. Tenho certeza que você vai ouvir uma história muito edificante, que vai abençoar a sua vida de alguma forma ou fazer com que você abençoe outras vidas, combinado? Já já eu vou chamar a Malu Viana para falar sobre esse assunto muito importante, uma história que aconteceu na vida dela, que deu uma virada que pode inspirar você a superar problemas também na sua vida. Ela enfrentou um naufrágio, gente, algo bem duro na vida dela, né? Eu sei que muita gente está passando por momentos difíceis, mas com Deus tudo é possível. E a Malu vai contar isso pra gente já já. Aproveito para pedir para você compartilhar essa live, tá? Ela vai ficar salva aqui para quem não puder acompanhar ao vivo. Eu sei que muita gente no trabalho, muita gente aí com outros compromissos, né? Período de férias, está viajando. Mas eu decidi fazer esse projeto, fazer essa repaginação do projeto Eis que Te Digo. Nesse momento, eu conheci a Malu Viana, foi em dezembro, de uma forma bem inusitada, né? No hall da Igreja Batista Atitude, na entrada, através de uma amiga. A gente estava entrando na igreja, eu estava conversando com essa amiga, que também vai participar do projeto em breve. Mas aí eu estava conversando com essa amiga, a Malu chamou essa amiga e aí ela começou a contar a história dela. E ela, sem saber que eu sou jornalista, né, fez alguns relatos e tal, e que me impactaram tremendamente. Eu quero que impacte a sua vida também, né? E tem tantos conteúdos ruins na internet, né, pessoas compartilhando coisas ruins. Quero incentivar você a compartilhar coisas boas, né? Motivar as pessoas a compartilhar coisas boas e também a viverem coisas boas. Incentivar você a espalhar o amor, a paz, a incentivar a superação. Eu vou chamar agora a Malu para conversar com a gente, combinado? Só um momento. Quero te dar as boas-vindas. Obrigada aí por aceitar o convite, né? E eu quero te perguntar aí como é que está a vida atualmente, né? Antes de você entrar nos finalmente, né? Que a gente vai falar aí mais para frente. Quero te perguntar aí como é que está a vida atualmente, o ministério na igreja, na vida familiar, o trabalho. Como é que está, Malu? Tá Bem-vinda. tudo bem, estou muito ativa lá eu sou da Igreja Batista Atitude, né? E muito ativa lá no Ministério de Integração, servindo bastante. E eu sou daquela forma, eu penso daquele jeito que tudo que Deus colocar nas minhas mãos, se eu puder fazer, eu faço. Que ótimo, Malu. E assim, mais detalhes, o que tem feito? A família. Você mora sozinha? Mora com quem? Eu tenho duas filhas, uma de 18 anos que vive comigo, inclusive ela que estava me auxiliando aqui. E eu tenho uma de 32 que mora, 33, que mora fora do Brasil, já me deu um neto, e é a minha filha mais velha. Eu tenho duas filhas, duas meninas. Mas assim, a vida sempre foi tranquila para você, Malu? Ou chegou um momento assim que você não estava tão próxima de Deus, buscava outros caminhos? Como era a sua vida antes desse que você já vai contar pra gente? Como assim era a sua vida, né? Antes dessa fase agora mais tranquila, mais fase de serviço, né? Isso. Você tem implementado na sua vida. Como era antes? Então, na minha infância, eu frequentei igreja, minha mãe era batista e levava a gente para a igreja, mas na adolescência meus pais se separaram e isso causou uma ruptura grande na família, cada um foi para um lado, cada um seguiu o seu próprio caminho longe de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. Todos os filhos, meus irmãos. Só depois desse fato que eu vou contar, né, do que aconteceu comigo e que a família voltou novamente para os caminhos do Senhor, quase que totalmente. Que incrível, Malu. Às vezes a gente, né, reclama de problemas na vida e mal sabe os planos de Deus, né? A gente não conhece os planos que Deus tem pela frente para a gente. A gente reclama de uma situação, mas talvez aquela situação nos leve a um patamar mais elevado.
E aí, Isso. como é que foi, né? Isso tudo que aconteceu na sua vida? Foi em que fase, em que momento, né? Que você levou esse puxão, né? Foi praticamente, foi literalmente um naufrágio, né, Lu? Então, como eu falei, né, eu estava longe de Deus, mas eu tinha aquela semente, né, plantada desde a minha infância, né, plantada no meu coração. Eu acredito que meus irmãos também. E a gente, assim, eu me casei longe de Deus, não busquei a vontade de Deus, se Deus queria, se Deus não queria, eu queria, era o que eu queria. Até então, eu não buscava a vontade de Deus, até que Deus permitiu, né, que eu passasse por esse naufrágio. Foi uma situação bem diferente. Isso Foi mudou em que ano, completamente. Malu? Foi em 1983. Fez 40 anos no ano passado. Foi num domingo de Páscoa. Eu não Olha, sou boa de datas, não, mas essa data eu não impossível não esqueço. lembrar, né? Porque foi um domingo, era um domingo de Páscoa, então era um dia assim, Semana Santa, e não dá para esquecer. Né? E vocês estavam num passeio? Onde vocês Então, estavam fazendo isso? Com quem vocês estavam? nós íamos passar o domingo de Páscoa numa ilha. Eu estava naquela região ali de Praia Grande, perto de Muriqui, e bem de frente para a praia da Praia Grande, você vê uma ilha que Sim. a primeira impressão parece que ela é pertinho, mas quando você começa a entrar no barco e ir para lá, você vê que ela não é tão perto. E a gente Aham. tinha ido passar o domingo de Páscoa nessa ilha. Foi nesse trajeto que nós naufragamos. E quem estava com você? Quantas pessoas estavam no barco? Éramos 5 pessoas. Eu, minha mãe, o companheiro da minha mãe e os meus 2 filhos. Eu tinha um casal de filhos nessa época. Aham. E como é que foi o resgate? Você lembra? Não prefere não lembrar? Como é que foi? Não, eu não tenho nenhum problema de falar, de compartilhar, até porque, assim, como eu te falei, eu tinha uma semente já plantada no meu coração, mas nessa época eu estava passando por muitas situações difíceis que eu já tinha uma falta de crença em Deus. Eu ficava na dúvida, será que Deus existe mesmo? Eu fazia sempre essa pergunta para mim. E ali naquele mar, naquela situação, eu comecei a lembrar de versículos que eu aprendi quando eu era criança, tipo na escola bíblica dominical, nas EBFs, e que eu frequentava EBF, EBS, que é a Escola Bíblica de Férias, né? Você Naquela estava com época, quantos anos naquela época, não? quando aconteceu, eu estava com 24 para 25 anos. Aham. Bem jovem. Então eu comecei a lembrar dos versículos que eu aprendi na igreja e aquela dúvida, e eu falei assim para Deus, né? Nesse momento, quando o nosso barco afundou, eu estava com um menino, o meu filho estava comigo e a menina estava nos braços da minha mãe. Que a menina ela tinha só 11 meses, o menino ia fazer 3 anos. E eu falei Uau. para Deus assim, o menino ficou comigo, eu fiquei agarrado com ele muitas horas, eu não sei quantas, porque eu fiquei em torno de 6 horas no mar, mas assim, teve um momento já que eu já estava meio que não dá, Sem forças, né? eu não tinha mais condições nem de me aguentar fora da água, quanto mais segurar alguém. E ele acabou saindo das minhas mãos, mas ele já estava, eu tenho absoluta certeza que ele já estava morto. E eu falei para Deus assim, na verdade eu achei que eu fosse morrer, porque eu não tinha nenhuma, humanamente falando, eu não era para estar viva. Eu não sabia Você sabia nadar, nadar? não sabia nadar e não estava de colete. Então, Gente, só um assim, era milagre. algo que para mim eu não ia ficar viva. Então eu comecei a pedir perdão a Deus pelos meus pecados, me preparar
para me encontrar com o meu Criador, né? Achando que isso ia acontecer. E eu falei, Senhor, eu queria morrer, eu não quero. Mas eu bebia água, entrava água pelo meu nariz e meu pulmão se enchia e eu botava aquela água toda para fora. Eu me lembro, assim, que eu lembre que eu contei umas 10 vezes eu vomitei água do mar e nada de morrer, né? Ali, viva, não Isso com sabia. sol, estava chovendo, como é que estava o tempo? Então, o tempo estava nublado, tinha um mormaçozinho, não estava um sol forte, como hoje, por exemplo, não estava. Mesmo assim, eu fiquei muito, muito, muito queimada, inclusive, assim, acima dos olhos, de descascar totalmente o meu rosto. Mas só porque eu fiquei muitas horas exposta, né, ao mormaço. Talvez se fosse um sol como agora, eu acho que não ia resistir, mas, bom, Deus Complicado. sabe de tudo. Não, E mas aí, a gente não sabe de tudo. é verdade. Eu falei para Deus que se ele realmente existia, como todas as pessoas me ensinaram quando eu era criança, como eu aprendi, eu queria ver a existência dele nisso. Eu falei, Senhor, eu não tenho como enterrar meus filhos, minha mãe, e continuar sendo a mesma pessoa se o Senhor não fizer um milagre de consolo e conforto no meu coração. Foi só o que eu pedi para Deus. Eu não pedi para ficar viva, porque eu não queria ficar viva. Mas, embora eu não quisesse, eu achava que eu não ia morrer, porque eu via as horas. Aí, outro detalhe, eu sentia como se tivesse alguém me segurando. Sabe quando você Porque ensina você alguém não a boiar? sabia nadar, né? Sabe quando Realmente você você estava sendo fica ensinando sustentada. alguém a boiar, que bota a mão assim nas Aham. costas e a pessoa de barriga para cima? Eu sentia isso, como se tivesse alguém me segurando, assim. Eu não afundava, e eu afundava um pouco, mas não totalmente para assim, não consegui voltar à tona. Eu voltava à tona. Uhum. Cada vez que eu tentava olhar ao meu redor, eu bebia muita água e eu afundava. Mas aí eu me mantinha deitada e eu ficava. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, se o Senhor consolar meu coração, confortar meu coração, nunca mais eu vou viver minha vida para mim mesma. Eu vou viver para Aham. ti, eu vou acreditar que o Senhor existe, eu nunca mais vou ser essa pessoa que eu sou hoje. E as horas foram passando, eu sabia o que eu tinha pedido para Deus e as ondas foram me jogando para uma praia. E eu senti o meu Uhum. pé tocar em algo bem sólido, Então não bem. foi resgate, você Não, foi sendo levada para a praia. isso. Sim. Só que quando eu cheguei na praia, eu estava muito fraca, eu não conseguia nem ficar em pé. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia ficar em pé. Eu senti que eu já Aham. estava num lugar raso, meu pé tocava na areia, mas eu conseguia ficar. Eu tentava ficar em pé, não conseguia, eu Sem estava forças. muito debilitada. Eu fui me Aham. arrastando pela areia na beira e iam passando dois rapazes. Um desses rapazes era bombeiro e, e, Olha, e onde que um bombeiro ele iria passar foi. ali naquela hora? E Exatamente como era eu iria. naquela época, há 40 anos atrás, essa praia não tinha nenhuma casa. Hoje já tem casa lá, mas naquela época não Aham. tinha. E ele me arrastou, chegou perto, viu minha situação, me arrastou para fora da água e foi buscar socorro. Ele foi buscar socorro e conseguiu um carro e aí me levou para o hospital. É, só que assim, eu ainda não tinha notado, mas algo já tinha mudado em mim. Né? O que eu tinha Sim. pedido para Deus já tinha feito. Porque eu falava, contei todos os detalhes, eu não dei número de telefone da família, Uhum. para eles entrarem em contato com a minha família, e eu em nenhum momento fiquei assim desesperada. Porque E isso você já tinha aconteceu. tido a sua conversa com Deus, né? Exatamente, Ele já exatamente. estava autorizado a ter o E controle da sua vida. Então isso, você ficou consolar meu descansado. coração. O consolo Uhum. dele foi assim, implacável. Eu olhava para mim nos próximos dias, no espelho em casa, e falava, não, isso não está acontecendo comigo. Porque assim, a minha reação era de quem estava bem consolada. Eu não estava drogada com remédios, nada disso. Até porque eu nem quis. O médico, depois que me deu alta, passou, mas eu tomei um dia, depois eu não quis mais. Eu
tomei assim, eu queria tomar pé da situação. E eu mesma não entendi a minha reação. Imagina as pessoas à minha volta, que assim, no enterro eu consolava outras pessoas. Então, só eu sabia o que eu tinha pedido para Deus, né? Então, Você assim, perdeu então seus dois filhos, né? os A dois mãe filhos, a mãe e o padrasto. e o padrasto. Isso. E daí nunca mudou, sabe? Esse consolo, esse conforto. Não vou dizer que eu não chorei, chorei. Sim, Ah, os dois claro. primeiros anos foram anos que eu senti muito, chorava quase toda noite na minha cama, na hora de dormir. Não gostava muito de pegar a criança no colo. É, Uhum. assim, foram os dois primeiros anos. E aí isso aconteceu em 83. Em 86 eu comecei a me envolver. Eu já me envolvi já comecei a frequentar a igreja, me batizei imediatamente, mas Uhum. em 86 eu comecei a me envolver com missões. E Ai, que ótimo. aí eu conheci Jocum e comecei a trabalhar com índios, fui para o Amazonas, e uma coisa assim que eu vi que me ajudou muito é eu tirar o foco da minha dor e olhar para o outro, para o meu próximo, E para nesse tempo aí que você, antes de ir para Jocum, você já começou a reconstruir a sua família? Já começou a pensar em reconstrução da familiar mesmo? não nesse momento eu não pensava nisso, não. Não, eu Estava queria totalmente seguir, entregue a fazer missões. eu queria seguir adiante, assim, se eu conseguisse já seguir adiante como pessoa, já para mim já era muito bom, entende? Só fui pensar em refazer família, assim, eu fui mãe aos 7 anos depois que eu perdi meus filhos, eu fui mãe novamente. Mas no Aham. começo, não pensei, não. E porque, assim, eu acho que quando você tira o foco da sua dor e olha para o outro, sempre você vai ver alguém que precisa e que você pode ajudar e você esquece um pouco da Exato. sua dor. Então, para mim, porque eu costumo dizer assim que o luto, ele é muito individual. Cada um vive um luto de uma forma única e pessoal. Para mim foi assim, eu me envolvendo com outras coisas, com missões, com trabalho na igreja, com pessoas que precisavam, isso me ajudou a sair daquela coisa, da dor, né? Porque perder filhos, enterrar filhos não é fácil, é muito difícil. Mas não há nada que Deus não possa nos ajudar a superar e a passar. É o que eu estava falando outro dia com os amigos, né? Às vezes a gente cuidando do próximo, às vezes não, eu tenho certeza, eu sinto isso, né? Quando a gente cuida do próximo, Deus cuida da Com gente, Ele cuida da nossa certeza. vida. Quando a gente está ali dedicada a cuidar do Com próximo, seja de certeza. o próximo ou o próximo longe, né? No caso Isso, de isso. missões, né? Às vezes não está na nossa cidade, está em outro país, está em outro estado, e a gente vai, se dedica, né, a usar os nossos talentos, a usar os nossos conhecimentos, a usar tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar de outra pessoa. E aí Deus acolhe, abraça, sara Sim, as feridas. Ele com está sempre certeza. segurando a gente no colo. Isso. E a gente sempre acha, por exemplo, uma coisa que eu nunca deixei o diabo fazer, me lançar culpa. Ah, porque se eu não Uhum. tivesse feito isso, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse. Eu não deixo, eu não permito. Exato. Vêm os pensamentos, mas da mesma forma que Aí, vem, eu gente. mando para fora, mando para longe. Isso aí é uma dica muito importante, né? E isso é para quem aceita Cristo, para quem tem Cristo. A Isso, gente não se sente verdade. culpado, né? A gente Isso, se arrepende e o único que a gente tem que acertar é com Deus. com Então, Deus, a culpa exato. não existe. Nosso acerto, nosso ajuste é com Deus. Que Porque quem bacana. somos nós, né, para nos julgar se Deus, que é o Criador, que é o dono de todas as coisas, nos acolhe, nos abraça? Por que eu vou ficar me martirizando ou me culpando, né, ou me vitimizando? Nada Isso. disso. Eu procuro não ter essa atitude. Quando vem um pensamento assim que eu identifico, eu já repreendo, eu já falo, Deus, não, não. Assim, nos Amém. primeiros dias, quando eu sofri esse naufrágio, veio um pensamento de suicídio.
E eu pensei assim, gente, Deus fez um milagre, porque assim, era o mais natural, era eu morrer afogada. Eu não sabia nadar. Se ele fez esse milagre de não deixar eu morrer afogada, por que que eu vou tirar minha vida? Eu pensei. Não, Falei, não, autoridade. sabe, esse pensamento de que você perdeu tudo, você não tem mais nada, nada. Falei, não, eu não vou aceitar isso. É Eu superar, se alguma reerguer com a coisa, ajuda dele. exatamente. E meu pensamento na época que aconteceu era sempre assim, Senhor, eu não entendo, porque tem coisas que a gente passa na vida que a gente não entende. E eu não entendia. Mas eu falava, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor não perde o controle, eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas. Então, mesmo sem entender, eu te glorifico, eu te glorifico. E eu, sabe, sempre assim, com essa atitude, buscava sempre ter essa atitude. Embora tinha É, momentos que você fica ruim, fica triste e tal, mas eu sempre buscava ter essa atitude a de gente aqui ser no Rio, grata. né, Malu? A gente está num momento bem difícil aqui no Rio de Janeiro, né, com essa situação das chuvas. Pelo Exato, menos 11 mortos já registrados, famílias que perderam entes queridos. exato. E a gente sabe que outras situações vão acontecer porque é uma época de chuva. Uhum, Infelizmente, o Brasil é uma região, né? A gente tem a maior floresta tropical do mundo, né? Então não tem como a gente fugir das chuvas. isso. E a gente sabe que isso vai voltar a acontecer, outras famílias vão passar por essa situação também. A gente pede que as pessoas se inspirem na sua história, né? Se É inspirem na verdade. história de superação, se apeguem a Deus, tenham os olhos firmes, né, em Deus, que elas possam caminhar Isso, firmes e superar, saber que esse não é o isso. fim. Não, Porque, não infelizmente, a gente mesmo. tem perdas na vida, a gente realmente tem perdas, mas enquanto a gente estiver vivo, a gente vai fazer a vontade de Deus, vai glorificar o nome de Deus com a nossa Isso, vida, assim como você isso. tem glorificado a Deus. E o que você tem feito aí com em missões? Conta pra gente, Então, Malu. então, atualmente, desde a pandemia que eu voltei para o Brasil, estava fora do Brasil, tinha ido para passar um tempo maior, mas a pandemia me trouxe de volta para o Brasil. E eu tenho estado envolvida com um ministério de evangelismo, de capelania, servindo lá na igreja. Na Mas eu atitude, sei né? que, quem sabe, mais lá na frente, eu vá fazer uma outra coisa em outro lugar, em outro país, eu ainda não sei. Tenho ainda no meu coração muita vontade de fazer mais, sabe? Eu sempre quero fazer mais. A idade aqui já não permite tanto, mas eu amo servir, eu sirvo com prazer, com amor, amo Servir a Deus não servir. tem idade, né? Pode ser em qualquer fase da É vida, basta a gente verdade, estar é disponível. verdade. É que agora a gente não tem tanto vigor como a gente tinha aos 20, É. 24, 25 anos. Mas eu vou assim mesmo, eu amo servir. É, tive Que já ótimo. fazendo uma viagem missionária lá com a igreja, com a Atitude, lá no Atitude. Piauí, isso. E eu amo, sempre que eu posso, estou viajando, fazendo a obra do Senhor. E assim, é aquilo que eu falei, sempre que o que eu posso fazer, que tiver minhas mãos, eu faço, porque eu Sempre creio que Deus disponível, me né? resgatou, Ele me deu uma nova vida, porque Ele mudou minha vida. Não só me consolou, mas Ele mudou. Eu sou uma outra Malu, eu era uma mulher muito diferente do que eu sou hoje. Muito materialista, muito egoísta, e Deus foi me lapidando com as perdas e tal. Então, hoje, minha gratidão a Deus é servindo. Eu amo servir. E o melhor, né, Malu? Deus nunca faz algo que seja só para nós, né? Ele É, não faz para o individual, ele pensa no isso, coletivo. Quando ele isso. age na nossa vida, certamente é pensando em um plano ainda maior, que vai alcançar Verdade, outras pessoas, né? verdade. E você tem sido essa bênção alcançando outras pessoas, ele tem usado a sua vida para alcançar outras pessoas. Isso é uma grande Isso. bênção, Malu. Assim, sua história realmente é uma história de superação, de inspiração, Amém, e eu espero que você continue aí amém, impactando outras vidas. Mais alguma coisa que você amém. queria falar? Eu também quero incentivar quem está acompanhando a live ou a quem vai acompanhar o vídeo que vai ficar salvo a fazer perguntas aí para a Malu nos comentários, a deixar outras perguntas para a gente.
e também a participar e me inspirar com outras histórias. Eu quero ouvir vocês também que estão acompanhando a live, né, Malu? E Isso. aí, Eu também tenho um Malu, trabalho eu esqueci de falar, porque é um trabalho que eu comecei recentemente de apoio a enlutados lá na igreja, lá na nossa igreja. aham, Então, quando a gente, na capelania, ficar sabendo de alguém que perdeu um ente querido, então a gente tenta se aproximar, conversar, dar um muito espaço importante. para a pessoa, se ela quiser, uma coisa totalmente voluntária, né? A gente deixa a pessoa no Uhum. tempo dela, na hora dela, e a gente está aqui para isso, porque assim, quando a gente passa, a gente consegue ter mais propriedade na hora de falar, de conversar. Porque é muito fácil uma pessoa quando perde falar, mas você nunca perdeu um filho. Mas eu já perdi, então consigo falar do amor de Deus, de como Deus pode consolar nosso coração, o Espírito Santo pode nos consolar. Não foi uma coisa Exato. só para Malu, não. É para qualquer um que buscar ele. Você Entende? fala com conhecimento de causa, né? Você Isso, acolhe porque você viveu isso, você consegue acolher as pessoas que estão passando por isso, esse momento difícil também. Grande isso. incentivo, Malu. Mais alguma coisa que você queria destacar agora? Não, somente isso, que eu estou à disposição para responder qualquer pergunta, não tenho nenhum problema de falar do assunto. Eu creio que, se Deus permitiu, é para. Sempre vai ser bom alguém ouvir esse testemunho para ver o poder de Deus. É um Deus grande, Exato. que não tem tamanho. Isso aí, Malu. Então, eu te agradeço aí por participar aí dessa primeira edição aí do meu projeto, Eis que te digo, nessa nova fase. Sempre que Amém. possível, eu vou estar aqui nas redes com conteúdo diferente, com histórias que impactam a vida de outras pessoas. Combinado? E eu te agradeço Amém. essa participação por aí Amém. enriquecer aí o nosso conteúdo, Malu. E a Amém. gente se Amém. vê Que lá na muitas pessoas. atitude. Amém. Que muitas pessoas sejam impactadas e tocadas, né, por esse ministério, por esse trabalho que você está começando. Em nome de Jesus. Obrigada, Malu. Obrigada. Eu incentivo outras pessoas aí a compartilhar, a curtir a live, Amém. porque hoje em dia a gente tem tantos conteúdos negativos, né, Malu? Isso, Conteúdo do mal, a verdade. gente não pode ficar só reclamando, a gente tem que Uhum. produzir e incentivar os bons conteúdos. Isso. Então, eu quero te incentivar a produzir bons conteúdos e a curtir, compartilhar e comentar aí os bons conteúdos. Um abraço Amém. para você, Malu. A gente se Outro. vê. Tchau, tchau. Tchau.